questão de profilaxias, então, né, que é uma coisa bem importante que a gente trabalha e acompanha também nos nossos pacientes. Tem algumas profilaxias específicas para o paciente oncológico, né? Então, por exemplo, profilaxia de tromboembolismo, náuseas e vômitos, as profilaxias com antibióticos e, então, a importância dos protocolos institucionais, né? Aqui eu trouxe um protocolo que é do NCCN, que é uma entidade americana super importante, que tem tudo de oncologia que a gente precisa, né? Que a gente muitas vezes vai ver nesses protocolos de tratamento também, né? E aqui fala que, dependendo do tipo de doença oncológica, o paciente ele tem mais risco de ter infecção, tá? Isso por conta do efeito que a quimioterapia tem lá na medula, né? Na medula óssea. Então, por exemplo, pacientes que vão fazer transplante ou pacientes que vão fazer quimioterapias em altas doses, né? Esse paciente eu tenho que fazer profilaxia antimicrobiana, né? Porque ele vai ficar aplasiado, ele vai ficar com a medula, ele vai ficar neutropênico por bastante tempo. Então, qual a terapia, qual os antimicrobianos que vão ser utilizados? Isso depende da doença oncológica e também depende do protocolo que o hospital vai estabelecer, né? Então, por exemplo, para fungo, o que a gente vai usar? Vai usar voriconazol. Tem hospital que vai usar posaconazol, tem hospital que vai utilizar fluconazol, né? A gente acabou utilizando o voriconazol, tá? Por exemplo, para bactéria, eu vou fazer profilaxia durante a neutropenia, o período esperado, o período que o paciente fica neutropênico enquanto está internado, tá? Qual que eu vou utilizar? Vou utilizar ciprofloxacino, vou utilizar levofloxacino, né? Então, cada hospital vai definir, mas a gente já sabe quais são as doenças que tem maior risco. O paciente tem tumor sólido, por exemplo, tem um câncer de mama, o paciente tem câncer de mama e está fazendo quimioterapia padrão. Bom, essa pessoa não tem mais risco de ter infecção. Então, para esse paciente, eu não vou precisar fazer profilaxia, né? Então, essa avaliação caso a caso, tá? A questão das náuseas e vômitos também. A gente tem que ver qual é o potencial emetogênico que aquela quimioterapia tem, o quanto ela é capaz de fazer com que o paciente tenha náuseas e vômitos, né? Isso a gente chama de potencial emetogênico, né? Algumas quimioterapias são altamente emetogênicas, isso quer dizer que mais de 90% dos pacientes que utilizarem aquele tratamento sem utilizar o antiemético, ele vai ter náusea e vômito, né? Então, essas de alto potencial metogênico, a gente vai fazer profilaxia. Não vou esperar o paciente ter náusea e vômito para depois usar o antiemético. Não, a gente já vai fazendo profilaxia, a gente vai usar antes, junto, né? Iniciando junto com a quimioterapia. Tem alguns casos que o paciente começa a ter enjoo antes de chegar no hospital para fazer a quimioterapia. Que são aqueles vômitos antecipatórios que a gente chama. Esse paciente ele também tem que fazer profilaxia. Daí não vai ser com antiemético, vai ser com ansiolítico, né? Mas ele também tem que receber profilaxia, tá? Então, aqui só mostrando, então, os medicamentos e o potencial emetogênico de cada um, né? Lembrando que os pacientes vão utilizar mais de um medicamento, então a gente adiciona, né? Sobe de nível o potencial. Então, se eu uso um que é altamente emetogênico, ele já tem alto risco. Então, eu já tenho que entrar com antiemético fixo, mais de uma classe de antieméticos. Agora, eu vou usar um de baixo risco, um de moderado risco, então eu vou considerar ele como risco moderado, tá? E quando a gente fala de quimioterapia oral, a gente não pode esquecer que também eles têm potencial metagênico. Às vezes até o próprio paciente acha, mas é comprimido, não é tão forte que nem a quimioterapia injetável. Não é bem assim, né, gente? Ela também é quimioterapia, só está mudando a via de administração, tá? Então também tem que fazer profilaxias, tá? Aqui é só uma tabelinha mostrando o que se usa, então dependendo do potencial eu vou usar diferentes classes de medicamentos, né? Então a gente vai combinar o tratamento para que a gente tenha uma melhor efetividade.
Tromboembolismo venoso, mesma coisa. Pacientes com câncer têm maior risco de ter eventos tromboembólicos, então a gente vai ter que fazer profilaxia de tromboembolismo em determinadas situações para reduzir esse risco. Não é uma nem duas vezes que eu vi pacientes com trombose relacionados ao câncer, tá? Então a gente vai fazer tromboembolismo de acordo com o protocolo da instituição, ou com heparina de baixo peso, ou com heparina não fracionada, isso vai depender de cada situação, cada instituição, tá? Outras coisas importantes que o farmacêutico clínico acaba vendo também, tá? As profilaxias específicas que a gente tem de acordo com o tratamento. Então, quando o paciente utiliza citarabina em altas doses, a gente tem que fazer profilaxia de conjuntivite química, porque em altas doses a citarabina é excretada na lágrima. Então, eu tenho que utilizar colírio com corticoide, né? E o paciente, se não usa colírio, faz conjuntivite química. Já vi vários, né? Quando o paciente usa o quimioterápico ifosfamida ou a ciclofosfamida em altas doses, a gente tem que fazer profilaxia de cistite hemorrágica. O que é isso? Esses quimioterápicos, eles produzem um metabólito, que é a proleína, que tem afinidade pela parede, ela é excretada no rim, e ela tem afinidade pela parede da bexiga. E se eu não faço uma quelação com desse metabólito, ela pode dar cistite hemorrágica, que é uma coisa horrorosa, tá? Então a gente tem que usar a mesna, que é um quelante desse metabólito, para não ter cistite hemorrágica. Quando a gente faz metotrexato, outro quimioterápico, metotrexato em altas doses, a gente tem que acompanhar a nível sérico e fazer resgate com ácido folínico. Se eu não faço isso, efeitos devastadores, medula e trato gastrointestinal, tá? Então, outras coisas que a gente cuida. A questão das antraciclinas. Antraciclinas são medicamentos, é uma classe de quimioterápicos cardiotóxicos, tá? Que a gente tem uma dose máxima cumulativa para a vida. Então, o paciente, a gente calcula quanto ele já utilizou de antraciclina por metro quadrado e vê se ele pode seguir utilizando e o quanto ele pode seguir utilizando caso ele tenha uma segunda doença oncológica ou ele tenha uma recidiva da primeira doença, né? Porque acima desses valores, o dano cardíaco é muito pior do que o benefício de tratamento, né? Então, a gente faz todos esses cálculos quando o paciente chega já com histórico, a gente faz o cálculo.